Olá, galerinha, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos ver inequação trigonométrica, só que com detalhe. Inequação trigonométrica, ele está fechando todo o conteúdo de trigonometria. Logo, para entender inequação trigonométrica, eu preciso rever todos os conceitos de equação, ciclo trigonométrico, que vai ser muito importante aqui, gráfico, radianos e tudo mais, tá? Então aqui eu vou focar diretamente em inequação trigonométrica. Se tiver alguma dúvida aqui em radianos, outras coisas, equação em ciclo trigonométrico, é no conceito lá de trás. Você tem que dar uma revisada lá atrás. Bom, o que nós temos aqui? Seno de x tem que ser maior ou igual a meio, e ele dá aonde ele quer que seja isso. Ele quer que seja na primeira volta, entre 0 e 2π. Antes de começar a inequação, vamos pegar pontos particulares. Por exemplo, em vez de ser maior ou igual, vamos pensar aonde x, substituído aqui no seno de x igual ao valor de meio. No ciclo trigonométrico, eu tenho duas situações. Meio, seno de meio está aqui. Então, ele pode ser no primeiro quadrante. Qual é o valor do ângulo aqui? π sobre 6. Só que no segundo quadrante também é positivo. Então, no primeiro quadrante o seno é positivo, no segundo também é positivo. Se eu jogar o valor de seno para cá, eu vou ter mais um ângulo, que no caso é 5π sobre 6. Em caso particular, 30 graus e 150 graus. E ele quer o que agora? Agora, voltando para a equação, ele quer todos os valores maiores ou iguais a meio. Maior que meio é de meio para cima. Maior ou igual, então intervalo fechado aqui no meio. Observação. Seno de qualquer valor, ele vai estar no intervalo entre -1 e 1. Então, na verdade, eu quero saber os valores dos ângulos que o resultado vai dar entre mais meio e 1, nesse intervalo aqui. Bom, no ciclo trigonométrico é fácil. Que são quais valores? Qualquer valor entre 30 e 150 graus. Incluindo o 30 e incluindo o 150, porque ele quer maior ou igual. Resposta final disso aqui, direto. X pertence aos reais, tal que os valores que eu quero estão entre π sobre 6, menor ou igual a 0, menor que 5π sobre 6. Como ele quer igual, então aqui é menor ou igual, e como ele quer igual, aqui também é igual. Intervalo fechado. Tá. Exemplo 2. 2 vezes o cosseno de x mais 1. Tem que ser menor que 0. Vamos primeiro dar uma arrumada aqui. Então vai dar 2 vezes o cosseno de x menor que menos 1. Cosseno de x menor que menos 1. O 2 está multiplicando, passa a dividir. Vamos atrás do cosseno de x igual a menos meio. Então, cosseno de x igual a menos meio. Cosseno está aqui no eixo horizontal, menos meio seria aqui. Ó. No caso do cosseno, segundo e terceiro quadrante são negativos. Então, jogando aqui para cima e também jogando aqui para baixo. Quanto que dá aqui o cosseno em graus? Dá 120. Só que eu não vou escrever 120, vou colocar 2π sobre 3. E embaixo, 240, que eu também não vou escrever 240, eu vou escrever 4π sobre 3. Agora, voltando na inequação, ele quer valores menores que meio. Valores menores que menos meio. E no cosseno eu tenho a mesma relação, ele vai entre -1 e 1. Então eu quero esse intervalo aqui, ó.
tá? Só que ele não quer o menos meio. Quer qualquer coisa menor que isso aqui. E também não pode ser menor que menos 1, tá? Então eu sei que vai dar esse intervalo aqui. Ele não quer o 2π sobre 3 e não quer 4π sobre 3, porque é intervalo aberto. Ele quer só os valores entre eles. Só que uma diferença do exercício de cima, aqui ele queria na primeira volta. Aqui ele quer em qualquer volta. Como que ficaria isso? Se ele quisesse igual o de cima, se ele quisesse exatamente igual ao de cima, o resultado ficaria conjunto solução, vou escrever de lápis, só para fazer uma referência com o de cima. Ficaria 2π sobre 3 menor que x menor que 4π sobre 3. Fechou. Mas ele não quer na primeira volta, então ele não quer exatamente isso. Então, para escrever isso na primeira volta, estaria certo. Em qualquer volta ficaria conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que 2π sobre 3. E aqui eu vou adicionar um detalhe, que é aquele visto nas outras aulas. Mais k vezes 2π. Porque o k é o valor da volta, a primeira volta, a segunda volta, e assim sucessivamente. Menor que x, menor que 4π sobre 3. Fecharia ali, mas aqui em qualquer volta ficaria mais k vezes 2π de novo. E fechou. Pronto, achei o resultado final para esta inequação aqui. E no caso da tangente, vamos só lembrar um detalhe. Seno, eu vou ter 2 valores positivos e 2 negativos na sequência. E cosseno também, 2 negativos e 2 positivos na sequência. No caso da tangente, o que acontece? No primeiro quadrante é positivo, no segundo é negativo. Aí no terceiro vira positivo de novo e no quarto vira negativo, tá? Então esse detalhe a gente precisa lembrar. Montando do mesmo jeito. Aqui eu vou montar também na primeira volta, tá? Tangente de x maior ou igual a 1. Primeiro vamos pensar assim, tangente de x igual a 1. Que valor que a tangente de x dá 1? 45 graus. Ou π sobre 4. Tangente de x aqui. Igual a 1. Então vamos ter lá π sobre 4. Só que tem um detalhe. Vamos analisar somente o primeiro quadrante por enquanto. Se ele quer maior que 1, o maior ou igual a 1, ele quer o π sobre 4 e quer todo mundo aqui para cima. Nesse caso em particular, o que vai acontecer? Ele vai querer o π sobre 4 e todo mundo para cima. Só que todo mundo para cima seria quem? Somente até 90 graus. Que ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chega a 90 graus, tangente não existe. E quando passa dos 90 graus, está no segundo quadrante, a tangente vem aqui para baixo. E aqui para baixo negativo não pode ser maior que 1. Seria uma parte da resolução do cálculo, tá? Só um minutinho. Desculpa. Bom, aí nós temos também o terceiro quadrante. Temos o terceiro quadrante. Por quê? Se eu jogar aqui para baixo, dá π sobre 4, 2 sobre 4, 3, 4, 4, 4, 5π sobre 4. Tangente de 5π sobre 4 também é 1. Então x também pode ser 5π sobre 4. O resultado também é 1.
Se eu pegar qualquer valor aqui, ó, nesse intervalinho, entre 180 e 225, o resultado vai dar menor que 1. Mas se eu pegar qualquer valor nesse intervalinho, o resultado vai dar lá em cima. Então, uma outra importante seria o quê? O 5π sobre 4, porque é maior ou igual, ele quer. E aqui, de novo, qualquer valor que eu pegar entre 5π sobre 4 e 3π sobre 2, o resultado vai lá para cima, vai subindo. Ok? Quero esses dois intervalinhos aqui. Então, conjunto solução, tenho que fazer dois intervalos em duas partes, conjunto solução. X pertence aos reais, tá o quê? Vou fazer esse aqui primeiro. π sobre 4, menor que x, menor que este valor aqui em cima é π sobre 2. π sobre 2. E eu não quero π sobre 2, então só menor, mas eu quero π sobre 4, então aqui é menor ou igual. Ou, por que ou? Porque esse intervalinho aqui é só esse. Vamos fazer esse de baixo. 5π sobre 4, menor que x, menor que esse intervalo aqui. Esse ponto aqui é os 3π sobre 2. 3π sobre 2. Eu quero 5π sobre 4? Quero, então aqui é menor ou igual. Quero 3π sobre 2? Não, porque 3π sobre 2 também a tangente não existe. A linha vai ficar paralela. Ok? Então, de novo, o melhor conceito para trabalhar isso é em relação ao próprio ciclo trigonométrico, tá? Gente, um abraço. Como eu falei, finalizamos aqui a parte de inequação. Finalizamos também toda a parte de função trigonométrica. Dá uma moral no vídeo. Até mais. Fui.